Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre Peixoto. Aqui quem fala é o dono do The Vigilant. A gente tem em formato de blog, a gente tem em formato de podcast, canal no YouTube. Se tiver ouvindo algum barulho de fundo, é o ventilador, porque tá um calor infernal. Sou morador do Rio de Janeiro. Quem conhece, sabe como é morar em país tropical, ainda mais num estado como o Rio de Janeiro. Vamos lá ao ponto. Hoje, o primeiro episódio do dia 15/1 de 2021 será sobre... Também é o nosso primeiro episódio total, né? Tirando o bate-papo com o Leonardo Ives, que a gente teve há pouco tempo. Mas vai ser o primeiro episódio. E a gente vai falar sobre... ninguém mais, ninguém menos que Trump. Quem mais a gente falaria agora, nesse momento? É o Trump. A gente tem que falar dele. Enfim, o que tem para se falar do Trump? Muita coisa. Mas a gente vai focar hoje num ponto primordial. As pessoas estão focando como se ele vai sair de forma pacífica. A gente tem que focar do porquê ele não iria sair de forma pacífica. E aí é sobre isso que o blog The Vigilant hoje falou. O título da matéria é: Trump está caindo de sem paraquedas? É uma pergunta. Por quê? Porque é certo que o Trump já vai ser arrancado do poder, ele querendo ou não, ele sabe disso. E quanto mais ele resistir, ele sabe que pior vai ser. Mesmo com todo o apoio civil e militar que ele tem. O fato é, o Trump, ele entrou de forma muito polêmica para a política nos Estados Unidos. Ele é um homem polêmico, né, por todos os seus envolvimentos com Steve Bannon, entendeu? E ele sempre teve uma fala muito agressiva, uma fala xenofóbica, de certa forma machista, não direi supremacista, porque ele sempre procurou ser imparcial, porém sabemos já a posição de todos, a posição de boa parte dos seus grandes apoiadores, então dá pra ver que a linha lógica, a linha ética que ele segue é parecida. Entende? Se você anda com os porcos, se você come com os porcos, você é tão porco quanto o porco. Entende? O fato é que Donald Trump, ele mesmo tendo essa fala, essa retórica agressiva, ele é um ótimo estrategista. Ele é um ótimo gestor. Então ele entra no poder, né, vence as eleições, depois de botar uma grande quantia de dinheiro investido na sua campanha, entra no poder, ele entra com várias denúncias pelo FBI, pelos congressistas, que houve uma intervenção internacional, uma influência internacional nas eleições americanas, algo que não seria aceitável, nem muito menos se fosse feito pela Rússia, o que era uma das denúncias. E Trump conseguiu superar todos esses casos. Ele passou por cima, ele foi, né, nos julgamentos, tudo, e passou teoricamente ileso, né? Isso é o mais forte disso. Sobre a gestão, Trump foi uma gestão boa no sentido econômico. Teve uma coisa lá, porque ele não consertou o déficit americano. Isso é papo para outro podcast, outra matéria do blog que dá para sair agora em torno de fevereiro, que é sobre o déficit americano, a história, né, do budget americano. Mas enfim, ele fez teoricamente uma boa gestão, né? Os suscetíveis aumentos de gastos na área da defesa foram teoricamente desnecessários, mas não desnecessários. Se você for ver a tática, a estratégia diplomática dos Estados Unidos, esse aumento dos gastos militares é compatível com a estratégia diplomática, né? O caminho diplomático americano, intervencionismo internacional, de protagonismo, mas que vinha se perdendo, né, com o último governo democrata de Barack Obama.
que mesmo com todo o seu intervencionismo, estava perdendo muito peso, né? Estava perdendo muita competitividade com o regime chinês, que está crescendo a rodas. Todo mundo sabe, né? Se você se informa minimamente, você sabe que a China está espalhando sua influência pelo globo de forma alavancada, perigosa, né? Criando uma bolha, possivelmente tem uma bolha de crédito, criando uma possível dívida também impagável. Possível não, uma dívida impagável. Então o fato é o que? O Trump ele veio para retomar essa política de fortalecer os Estados Unidos perante a imagem internacional. Só que o problema é o que? Ano 2020, a economia americana começa bem, né? Todo mundo tem a expectativa que esse ano fosse o ano chave para a economia americana. Trump se reelegeria facilmente, já que a economia estava ganhando um avanço muito forte, entende? Tanto que no final do ano, né, o Trump fecha acordos, né, ajuda, intermedia negociações entre Israel e países islâmicos, nações islâmicas, inclusive o Sultão, o Emirados Árabes Unidos. Há boatos que houve uma conversa entre Netanyahu e o príncipe saudita, o governante saudita. Enfim, Trump tinha muitas cartas na manga, só que ele não contava com o Covid. O Covid ele foi um divisor de águas no governo de Trump. Por quê? Porque demonstrou que ele é um bom gestor, mas ele é um bom gestor de tempos calmos, de águas calmas. Ele poderia até lidar bem com pressão, com a necessidade de crescimento rápido, mas ele não sabe lidar com a necessidade de reparo rápido, de um crescimento fraco, que eu digo lento, porém constante durante uma época de crise, que é uma coisa necessária. Durante uma crise você não precisa de um avanço agressivo, você precisa de um avanço calmo, restritivo, para que você haja uma melhor gestão de todos os fatores da sociedade, porque você está passando por uma crise como uma pandemia. Você precisa ter muita calma para minuciosamente cuidar de cada área, porque um estado tem um problema aqui, um outro tem dado lá, e a gente está falando dos Estados Unidos, que é um país com influência global. Então, teoricamente, se esperava dos Estados Unidos uma posição internacional muito forte perante o Covid, e a gente não teve isso. O Trump entrou para o grupo de negacionistas, tendo como seus seguidores, né, Bolsonaro, e isso ocasionou numa queima de imagem muito forte do Trump. O que salvou ele foi sua ala conservadora fiel, podemos dizer até fundamentalista, e seus resultados econômicos, sua boa retórica, né, dialética, né? Trump, ele não soube lidar. Eu acho que ele até saberia lidar bem com o Covid, se não fosse a questão política, sabe? Se não houvesse uma questão de política no meio, ele teria gerido bem a questão. O problema é que interesses políticos vêm antes de interesses da sociedade. E isso é normal em qualquer democracia, das mais avançadas às mais básicas. E é comum também nas ditaduras, isso aí em qualquer forma de governança. Então, mas o que acontece? Trump perde as eleições, porque perde muita força, ainda é um candidato muito forte, mas frente à coligação do Joe Biden, ele não tem como ganhar, né? Foi acirrado, mas não tinha como ganhar. Então ele perdendo, agora dia 21, se eu não me engano, de janeiro de 2021, ele será retirado do cargo, né? Ele deixará o cargo e fará a transição para o novo presidente Joe Biden e a sua vice Kamala Harris. O fato é, por que o Trump se agarrou tanto, né? Ele pediu recontagem, ele pediu tudo. Primeiro, por questão política, né? Ele não se importa em atrasar o processo eleitoral
mas ele se importa em ganhar tempo para fazer manobras políticas. Mas aí você me pergunta por que ele precisa de fazer tantas manobras políticas? Porque ele não quer sair, porque se você for ver o panorama externo da vida de Trump, ela está teoricamente arruinada. Trump tem boatos que ele contraiu grandes dívidas, o conglomerado Trump vem fraquíssimo, tem se demonstrado estar fraquíssimo no mercado. Fora que existem diversas acusações que ele perdeu na presidência, ele perde imunidade. Ele será julgado num tribunal normal e sofrerá as consequências se for comprovado tudo que ele está sendo acusado, como fraude, que é um crime de médio gravidade nos Estados Unidos. Então ele vai se agarrar a tudo que for possível. Se ele vai ter fôlego político para a próxima eleição, eu acredito que sim. Ele vai conseguir apoiadores, vai conseguir levantar a verba necessária. Porém, eu acho que passou a onda de governos de direita já. Agora a gente vai caminhar para governos mais de centro, onde governos de esquerda trabalharão mais com governos de centro para conseguir se encaixar de volta como no início do século. Entende? Século XXI. E se ele vai ser preso? Acredito dificilmente que ele será preso, porque mancharia muito a imagem dos Estados Unidos, mas irão tentar. Um susto, pelo menos, vai ocorrer, isso é certo. Né? O susto, a apreensão de qualquer momento o ex-presidente americano ser preso, é certo. Enfim, eu espero que vocês leiam o blog. É uma matéria curta, né? Não vai consumir nem 4 minutos do seu tempo, nem quase 3 minutos do seu tempo. Deixe seu comentário. A gente está com outra matéria lá também sobre Macron. O blog postará toda semana matérias, e a gente está recrutando escritores. Então, se você tem interesse em escrever para um blog no tema de geopolítica, defesa, economia, entre em contato com a gente e vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço. Adeus!